desse mini estudo, podemos dizer assim, não é? Em que podemos falar acerca desse tema. É um tema deveras complicado de se entender, porque fala de um assunto em que muitas vezes nós rebatemos sobre a fraqueza. No entanto, nós não sabemos que tipo de fraqueza o apóstolo Paulo estava se referindo. Existem muitas conjecturas, existem muitos pensamentos, muitos estudos, muitos estudiosos com relação a esse tema. E o tema que eu quero discutir com os irmãos, eu coloquei um título que se diz: O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Uma palavra que tem impulsado em meu coração e gostaria de compartilhar com você acerca disso. E nesse sermão diz assim, que o apóstolo Paulo, nesse capítulo 12, ele teve uma visão, né? Foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas que ele não podia relatar, quizás comunicar aos irmãos após esta visão. Ele não sabe se foi no corpo, se foi em espírito, mas ele declara que onde ele estava, ele viu coisas inefáveis. No entanto, quando nós chegamos no versículo 7 ao versículo 9, nós vimos uma explicação do apóstolo Paulo em relação a esse encontro, quando, olha o diálogo dele, e para que não me exaltasse, ele explicando a situação, pela excelência das revelações, olha que coisa interessante, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Se nós formos levar em consideração essas palavras do apóstolo Paulo, provavelmente muitos de nós não estaríamos sendo coerentes com o que podemos praticar. Às vezes nós nos encontramos em situações adversas, com muitas fraquezas, e isso nos traz consequências terríveis quando nós não temos a noção do que praticamos. Eu tenho relutado um pouco para fazer assim transmissões ao vivo, porque prefiro fazer os vídeos. Mas só gostaria de, nessa pequena transmissão, provavelmente volte a fazer uma nova transmissão. E, de certa forma, isso me trouxe alguns questionamentos. Se a palavra de Deus diz, se o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus aperfeiçoava-se na fraqueza que ele tinha, significava dizer que essa fraqueza que ele tinha era um dispositivo que Deus usava para abater o orgulho de um homem muito sábio, um homem de conhecimentos gerais, por exemplo, um homem que falava uma diversidade de idiomas. E, sendo um judeu romano, ele
tinha acesso a muito conhecimento. Estudiosos dizem que, né, pela cultura de Gamaliel, para se, para se estar aos pés de Gamaliel, um dos grandes intelectuais daquele tempo, era necessário também ter um grande conhecimento, uma boa retórica, uma boa cultura, porque podemos dizer que era um dos professores mais caros daquela época. E Paulo era um desses homens que tinha essa possibilidade. A Bíblia diz que Paulo também foi um construtor de tendas. Naquela época, os homens tinham por costume fazerem suas viagens pelos desertos e por lugares inóspitos, e havia necessidade de se construir barracas para passarem a noite. Outros sim, também existiam muitos beduínos, como até hoje existem ali no Oriente Médio. E para outros fins, quem sabe para fins de guerra ou barracas militares e assim sucessivamente, só uma conjectura. Fato é que o apóstolo Paulo, ele tinha esta habilidade e podemos dizer que era um empresário. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, abre o coração e fala sobre suas profundas experiências espirituais, mas também sobre suas profundas dores, né? Enquanto os falsos apóstolos em Corinto se gloriavam em posições, visões e dons, Paulo revela que sua maior glória estava em suas fraquezas, porque nelas o poder de Cristo se manifestava plenamente. Esse texto nos ensina que Deus não remove todas as nossas fraquezas, ele as transforma em instrumentos de sua graça. Quando nós pensamos que estamos muito corretos, podemos dizer isso, quando nós pensamos que estamos, de alguma forma, aptos para o reino, quando nós estamos, estou preparado, eu sou, sabe, eu sou profeta, eu sou isso, sou aquilo. Quanto mais nós pensamos desta forma, mais frágeis, espiritualmente falando, nós somos. E quanto mais frágeis nós somos, mais fortes nos tornamos, porque o poder de Deus não pode penetrar em alguém que está cheio de si. É impossível Deus trabalhar com alguém que está cheio de si. Aparentemente, esta pessoa pode ter a aparência de eloquente, de poderoso, poderoso nas palavras, mas de certa forma não tem a possibilidade de, de ser adquirido por Deus. Não tem a possibilidade de ser visto por Deus. Todo orgulhoso é abatido por Deus. Todo humilde é levantado por Deus. E a máxima de muitos cristãos, ou de muitos religiosos, podemos dizer assim, é se achar o rei da cocada preta. No linguajar mais simples. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele primeiro abre seu coração dizendo da experiência que ele teve, e com essa experiência, o Senhor permitiu que algo que representava sua fraqueza, quando veio mensageiros de Satanás, ou seja, acusadores, ou o acusador, tentava acusar o apóstolo de alguma coisa que talvez não era coerente com aquilo que Paulo pregava. Mas cada vez que ele se sentia fraco, mais ele servia o Senhor, mais ele queria oferecer para Deus.
E é justamente isso que muitas vezes falta nos cristãos da nossa era. Nós queremos estar nos holofotes, nós queremos estar nos apresentando nos cartazes, e isso nos traz um prazer de sermos vistos. É óbvio que não podemos ser também hipócritas de não desejar ser conhecido por um fato ou por algo que você faz, né? Mas isso não pode ser motivo do seu orgulho, de sua vontade, de seu desejo de se mostrar superior. Então, o que o apóstolo Paulo comenta sobre isso é justamente em dizer nessa carta quão frágil ele é. Por mais que ele tenha conhecimento, que ele tenha, por mais que ele tenha a habilidade de fazer as coisas acontecerem, ser um dos maiores pregadores, ser um dos maiores missionários, ou o maior missionário, podemos dizer, de todas as eras. Exceto Jesus, obviamente. E é incrível que Paulo ele se menospreza, mesmo sendo uma pessoa inteligente, capaz. E quando o Senhor vem a ele tenta se justificar, o Senhor lhe diz: a minha graça te basta. Isso Jesus dizendo para ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como disse, o tema desta mensagem é o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Como que esse poder se aperfeiçoa na fraqueza? Justamente como disse no começo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza porque Deus encontra pontos frágeis para se trabalhar. Você não pode pegar uma colcha de crochê, por exemplo, já pronta. Não, porque não tem nós, não tem pontos viáveis para se construir. Ou você rasga e tenta remendar, mas isso não vai ficar perfeito. Então, quando você pega o problema, quando ele está frágil, quando ele está no início, quando ele está maleável e propenso, o que vai acontecer? Há mais facilidade de se trabalhar e construir sob aquele ponto frágil. Se você pega, por exemplo, uma linha, qualquer linha, se você puxar, você estoura aquela linha. Mas se você fizer algumas, 2, 3, 4 dobras ou 5 dobras, você vai tentar puxar e você não vai conseguir destruí-la ou rompê-la. Assim também é quando nós estamos sendo tecidos pelo poder de Deus. O que revela a experiência de Paulo? Revelações e humilhação. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 7. Paulo ele é arrebatado até o terceiro céu. E o incrível é que quando ele começa, ele diz assim, ó, conheço um homem em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu. Isso está lá escrito em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 2. Ele nem ousou dizer que a pessoa que estava tendo aquela experiência era ele próprio. Ele se colocou na terceira pessoa por não se achar digno de ter recebido de Deus o privilégio de conhecer as coisas inefáveis ali da eternidade. Terceiro céu, expressão judaica que indica a morada de Deus. Você pode conferir isso lá em Deuteronômio, no capítulo 10, e no seu versículo 14. E Salmos de número 115, versículo 16. O que isso diz para nós? Quando os judeus, com a sua cultura, quando nós lemos isso sobre a visão de um judeu, porque Paulo era judeu também, fariseu de fariseus, ele era um príncipe, podemos dizer assim, no rol daquela comunidade farisaica.
e tinha o conhecimento bíblico, tinha o conhecimento da Torá, e entendia, quando ele cita o terceiro céu, já com a cultura de um judeu nato. Porque o terceiro céu podemos dizer que são camadas da invisibilidade de Deus. Se você for pegar no dedo, você vai ver os astros, o espaço sideral. E acima desse espaço sideral, que é longínquo, não tem fim, acima deste espaço existe o terceiro céu, como se diz na cultura judaica. Ou seja, ele tem uma visão onde ele estava na própria morada do Altíssimo. Paulo teve experiências espirituais elevadíssimas, mas não se gloriou nelas. Olha que interessante. Às vezes eu e você temos uma experiência assim, pouca que nós temos, nós queremos enfeitá-la, né? E quando nós temos uma experiência espetacular com Deus, temos que fazer como o apóstolo Paulo. Senhor, nem sou merecedor dessa grande experiência. E quando eu meditei nesse texto, eu achei tão maravilhoso quando Jesus chega e diz para ele, o Senhor, chega para ele e diz assim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na humildade. O meu poder se aperfeiçoa na submissão à minha vontade. O meu poder se aperfeiçoa quando você reconhece que Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, Jesus, o Filho de Deus, é o único capaz de nos beneficiar com a sua misericórdia, com a sua presença, com as visões espirituais que Deus nos permite ter. Talvez a fraqueza aqui não é como nós muitas vezes pensamos, porque quando pensamos em fraqueza, já pensamos fraqueza da carne, fraqueza disso, fraqueza no olhar, fraqueza disso. Nós não podemos saber o que tipo de fraqueza o apóstolo Paulo estava se referindo, mas todos nós temos um ponto de fraqueza. E quando o reconhecemos, aí o Senhor poderá trabalhar ao nosso favor. É impossível. É impossível agradarmos a Deus quando temos um coração cheio de si mesmos. Ele compreendia que o verdadeiro servo de Deus não se exalta pelas revelações, mas se humilha diante delas. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8, o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Quando nós vamos lendo as cartas de Paulo, nós vamos entender que Paulo passou por uma transformação genuína. Ele chega a dizer, em uma das suas cartas, em Romanos, por exemplo, porque eu prego o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas o Evangelho é poder de Deus para os que creem. Paulo, ele passou de um homem perseguidor para ser perseguido, porque na sua conversão, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele tem aquele grande encontro com o Senhor Jesus, e que ele fica cego por conta da luminosidade ou da luz perpétua do Senhor Jesus. Ele cegou e ele escuta a sua voz e ali se converte. Dentro de poucos dias, aliás, primeiramente dentro de poucos dias, ele recebe a cura e ele recebe a oração de Barnabé. Dali por diante, ele passa a ser um servo do Senhor, genuinamente, porque ele teve um encontro pessoal, ou podemos dizer audivelmente, porque os seus olhos não podiam mais enxergar,
E ele teve essa experiência extraordinária com Deus. Então foram experiências extraordinárias que ele teve com o Senhor Jesus. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nesse contexto em que nós estamos vendo e lendo, significa dizer que o apóstolo Paulo fazia questão de cultivar em si a humildade, se colocar sob submissão à vontade de Cristo. Portanto, quero deixar esta mensagem vinculada para que você e eu possamos meditar e acreditar que o Senhor vai falar contigo, a menos que você não seja tão humilde para querer ouvir a voz de Deus. Chega um ponto que os homens ficam tão orgulhosos, achando que são perenes e nunca serão cultivados por Deus, né? Ou, aliás, que não serão destruídos por Deus. O soberbo o Senhor abate, mas o humilde ele dá graça. Que Deus abençoe e conceda em você a paz necessária para que sua vida possa ser alcançada pelo seu poder e pela sua justiça, em nome do Senhor Jesus. Amém.